Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. E hoje eu queria fazer uma comemoração ao Dia dos Psicólogos, que foi dia 27 agora, né? Terça-feira passada. E na verdade, essa é uma data que no Brasil começou a ser comemorada em 1962, né? Já existia no mundo a comemoração, a psicologia já existia há 140 anos, mais ou menos, entre 135 e 145 anos, já existia a psicologia, né? E desde a formação da psicologia, a gente observa que foram se criando várias linhas, várias formas de atendimento, vários estudiosos que foram trazendo, acrescentando a essa psicologia, né, maiores e melhores entendimentos, de uma forma tal que as pessoas podem se identificar na forma de atender, o que procurar. Então isso é muito interessante. O que significa psicologia, né? Psicologia vem da palavra grega psique mais logos, né? Psique, o que significa? Alma, estudo, então o logos, estudo. Então é o estudo da alma, né? O estudo do interno, do interior, do ânimo, né? Que está dentro das pessoas, né? Então, por isso, né, a psicologia foi, por isso que a psicologia foi dada a ela esse nome. Psique também é a 23ª letra do alfabeto grego. E ela tem, essa letra, o formato de um tridente. Por isso que na psicologia também, o símbolo da psicologia é um tridente. E aí a gente vai encontrar também algumas explicações sobre o porquê desse tridente, né? Por exemplo, Freud depois veio aventou-se a ideia a partir de Freud que poderia estar relacionado ao consciente, subconsciente e inconsciente. Os hindus trazem a ideia de Shiva junto dessa tríade, ligado com uma criação, destruição e construção, né? Temos também na ideia desse símbolo do tridente a ideia do diabo, né? Que está associado, aí não tem uma tríade, mas está associado com pecado, com culpa, né? Então veja que simbolismos interessantes vêm junto com o símbolo da psicologia. Veja como é importante esse símbolo e quantos significados tem no símbolo da psicologia, né? Podemos pensar em pecado, em culpa, em ego, superego, em inconsciente, inconsciente, construção, destruição. E a psicologia faz um pouco disso tudo, né? Não para destruir, né? Mas para reconstruir, né? O que é, né? Quem é o psicólogo? Né? Psicólogo é aquela pessoa que tem uma formação, né, para esse atendimento clínico. E essa formação vai dar para essa pessoa a capacidade de ouvir, de lidar com conflitos, traumas e problemas. Então, normalmente as pessoas vão procurar um psicólogo por conta disso. Tem algumas especificações, por exemplo, existe o psicólogo, existe o psicoterapeuta. O psicólogo é aquele que fez a formação em psicologia. E o psicoterapeuta é aquela pessoa que fez formação em atendimentos para esse acolhimento das dores do ser humano, né? Então, necessariamente, ele não precisa ser um psicólogo, né? Um psiquiatra, por exemplo, ele pode ser um psicoterapeuta, porque ele foi fazer uma formação também para dar a esse acolhimento, né? Emocional, para a pessoa que está necessitada, que está em dor, ou que busca um autoconhecimento.
né? Analistas também têm esse tipo de formação. Não são formados em psicologia, mas têm esse potencial. Então, quando a gente fala em dia do psicólogo, na verdade, eu estou trazendo um parabéns nesse dia para todas as pessoas que têm esse movimento interno, né, de poder acolher, ajudar numa desconstrução para poder também trabalhar no processo de uma construção da pessoa. Né? Quando a gente se forma na faculdade, a gente não sabe de nada. Né? A gente tem um diplominha e não sabe de nada. Como na maioria das faculdades, acho que as pessoas fazem, né? Eu me lembro quando eu me formei no meu 5º ano da psicologia, né, onde eu amava o 4º, 5º ano, que estava muito ligado com a clínica, e eu já era encantada com o atendimento clínico. Mas aí que eu fui entender qual era a importância de algumas matérias lá do 1º, do 2º ano, que eu não tinha entendido nada, porque que aquilo estava fazendo ali. Mas aí a gente vai correr atrás depois. Então, quando a gente se forma, é que a gente está pronto para começar um curso de entender algumas coisas. E é lógico que depois a gente vai buscar formações, né, para poder se desenvolver mais como profissional. Como eu já me expressei, né, eu tenho 3 cursos de especialização. Um é em psicanálise, que eu gosto muito da psicanálise, mas eu não me identifiquei como técnica. O outro é a análise psicodramática, que eu me identifiquei demais. Né? Tive como professor o Dr. Victor Dias, né? Com ele eu fiz a formação e ele foi meu professor e supervisor. E, através dele, eu pude ter acesso a uma série de informações, de conhecimentos que com certeza me ajudaram muito no meu desenvolvimento profissional e com certeza leva no pessoal também. Por que que leva no pessoal? Né? Victor Dias levanta essas questões. Né? O que é importante para um terapeuta? Né? O que vai fazer com que um terapeuta seja um bom terapeuta? Para começar, é a própria história de vida da pessoa. Né? A pessoa tem a sua história de vida. Né? E isso vai fazer com que ela lide com as emoções, com os sentimentos, com as percepções de uma forma. Além da história de vida, a pessoa vai fazer uma formação, a formação é de suma importância, seja lá em que área teórica que a pessoa vai seguir, mas que ela siga um modelo, né? Algo que ela possa partir de um princípio, e essa formação vai levar 2, 3 anos, às vezes 4. Né? Então, isso é muito importante, porque na faculdade a gente não tem esse entendimento. Depois, no curso da especialização, a gente vai tendo todo esse preparo de entender psicodinâmicas. Né? Isso eu desenvolvi tanto no curso da psicanálise como da análise psicodramática. Né? Então, só foi ampliando. Ele levanta também a importância da supervisão. Né? Supervisão é extremamente importante para um profissional. Por quê? Porque quando a gente se forma, né, a gente... Né? Tem agora a teoria, tem o curso, mas o que a gente tem de prática? Nada. Né? Nada. A gente vai começar uma prática. E às vezes a gente vai tendo, né, com o tempo, a gente vai tendo alguma prática, mas ainda não temos a maturidade do olhar de um profissional mais experiente. Então, você buscar uma supervisão é de extrema importância, porque você vai ter um modelo, né? Um modelo que o profissional está te dando como supervisor e vai ter também a possibilidade de experimentar praticamente aquilo e vendo o que se encaixa em você e percebendo coisas que você vai percebendo que você não percebia. Né? Então, é muito rico quando você faz a supervisão e escuta do profissional. Nossa, eu não pensei nisso. E são tantas coisas que a gente não pensa. Né? E um outro ponto que ajuda muito e extremamente necessário na formação de um psicólogo, né, de um profissional, psicoterapeuta, é a psicoterapia.
né? Por que a psicoterapia é importante? Isso eu sempre marco em cursos, em palestras, com profissionais que eu troco ideia, porque nós somos o nosso material de trabalho, né? Coisas que eu não olhei na minha pessoa, eu não vou reconhecer no paciente, né? Se eu tenho problemas de dificuldades relacionais com uma determinada figura, né? Chega um paciente contando que tem uma dificuldade emocional com essa mesma figura, eu vou falar qual é o problema, eu também tenho, né? Então, você ter esse autoconhecimento é de extrema importância. Se eu não questiono as coisas na minha pessoa, eu não vou questionar no outro também. Então, por que esse profissional merece parabéns por esse dia? Porque é uma luta se formar, né? É um processo que vão muitos anos para a gente poder estar realmente capacitado para seguir esse processo. A gente, na verdade, nem sei, né, se fica completamente capacitado, né? Porque eu mesma me vejo num lugar com anos de praia que eu tenho, né, nessa área. Eu sempre estou buscando, pesquisando, né, troco ideias com amigos, eu acho que isso é uma coisa importante, amigos profissionais, a gente hoje troca, faz grupos ou de estudo ou de discussões de caso, né, principalmente no trabalho no hospital, isso é muito comum, né? Então a gente vai fazendo trocas que levam sempre a gente perceber o lado de alguma coisa que talvez a gente não tenha olhado, ou mesmo vai clareando algo que você está percebendo na hora que você discute o caso com alguém. Vamos lembrar que qualquer discussão tem que ser feita no sigilo profundo, né? Quem está assistindo não é profissional do ramo, não se preocupe com isso. Porque quando eu dou aula, inclusive dava supervisão, eu já dava como princípio, né? Não vamos falar o nome do paciente. Aqui todo mundo é Maria e José, desculpe Marias e José, né? Assim, Maria e João, tanto, assim, se alguém se chamar Maria, dos casos que estão sendo levados, todos são Maria. Então essa pessoa não seria identificada nunca. Então essa preocupação também é algo que deve ser muito levado em consideração, porque a gente está falando de vidas e sofrimentos de pessoas, né? E a gente tem que preservar o sigilo e a dor dela. Este é um lugar que, assim, eu, por exemplo, tenho muito a agradecer, né? Muito a agradecer a meus professores, aos meus supervisores, aos meus terapeutas. Fiz muita terapia, eventualmente faço, continuo fazendo, né? Porque eu adoro pensar, adoro questionar mais, adoro sempre estar revendo conceitos, né? Isso favorece que eu também leve questionamentos mais ampliados para as outras pessoas. Somos o nosso instrumento de trabalho, né? Então, parabéns a todos os profissionais que atuam nessa área, porque é uma área que as pessoas podem falar, qual o problema ficar só ouvindo os outros falarem o dia inteiro? Isso não é trabalho. A gente tem que ter um preparo muito grande, né, para que isso, a psicoterapia, a supervisão, o curso, né, o embasamento teórico, nos dá a condição de ouvir e não nos misturarmos com os nossos pacientes, né? Eles terem a garantia que da nossa parte não haverá nenhum julgamento de valor, né? Nenhuma crítica. Eu não estou ali para dar direção para ninguém, o que a pessoa tem que fazer. Eu estou ali para ajudar a pessoa a encontrar o que ela quer e o que é bom para ela. E os profissionais na psicoterapia usualmente fazem isso, tem várias linhas, né? Mas dentro de uma linha psicodinâmica, esse costuma ser a abordagem, né? E é a abordagem que eu acredito, né? Embora outras pessoas com outras linhas não querem dizer que estão erradas. Né? Cada um tem que buscar o tipo de terapia que faz bem. E essa é uma coisa importante, né? Agora, para quem não é
psicólogo profissional nessa área, né, para aquele que está me ouvindo e quer procurar um terapeuta. Mais do que você se preocupar com a linha, se preocupe com a pessoa que você está na frente conversando. Né? Sinta a sintonia que você tem com essa pessoa. Pare para prestar atenção se essa pessoa te escuta, se ela está te compreendendo, se ela te aceita, se ela não está ali te julgando, se ela tem uma continência para a sua dor. Isso é mais importante que uma linha. Né? Você sentir que ali você pode se colocar na frente da pessoa e você sabe que ela não vai te direcionar, ficar dando conselho do que você tem que fazer, porque conselho, né, vai fazer com que você precise dessa pessoa para sempre. Né? E o bom terapeuta, ele quer ajudar a pessoa a pensar para que ela possa pensar sozinha e não precisar da terapia depois de um tempo. Né? Que ela possa se individualizar, se fortalecer, né, para que isso possa ser depois levada como uma vida, como uma pessoa adulta, né, como uma pessoa que toma as próprias decisões e consegue estar bem porque percebe seus limites. E outra coisa que é muito importante, né, que você tenha um terapeuta que saiba, que você perceba que ele te vê de uma forma onde ele sabe que você é único e, ao mesmo tempo, ele sabe que o que você tem, muitas pessoas têm também. Porque são dois sentimentos que são contraditórios para aquele que busca a terapia. Um é achar que é a única pessoa que tem isso no mundo. E não costuma ser. Né? A gente que trabalha com isso, a gente vai entendendo, né, que muitas dinâmicas se repetem. Não necessariamente pelo mesmo motivo. Né? Usualmente não. Um caso ou outro pode até ter algo similar. Mas cada um é único na sua história, no seu sofrimento. Você pega uma família, 2 irmãos, 3 irmãos, né? Embora tenham tido o mesmo pai e a mesma mãe, cada um teve um pai e uma mãe diferente, porque eram momentos diferentes. Então, cada um é único, ao mesmo tempo que cada um carrega uma coisa que é humana do ser humano, né? E que precisa ser acolhido, entendido, para que se possa então estar bem na vida, né? Com mais qualidade de vida. É isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Com esse beijo especial, assim, com o coração, né? de uma terapeuta que faz, né? Que acho que eu passei a vida eu amo minha profissão, né? Eu amo esse movimento de conhecimento, né? Ter cada pessoa na frente como se fosse um quebra-cabeça enorme. Sabe aqueles quebra-cabeça assim, que são enormes? E que aí de repente a gente vai conversando com a pessoa, e você, quem já fez, né, quebra-cabeça, sabe que de repente você encontra uma cor, alguma coisa, que aquele pedacinho você consegue juntar aquelas pecinhas, mas você não sabe ainda onde vai, porque você ainda não está vendo o quebra-cabeça inteiro. Né? Diferente de um quebra-cabeça, normalmente ele vem com um modelo na frente. O ser humano não vem, né, com uma foto de como você vai deixar aquilo. O ser humano não vem com essa foto, então a gente vai construindo isso, né, sem que a pessoa tenha esse nem entendimento de quem é ela, o que ela, né, o que vai sair daí. Tiveram um monte de frustrações, repressões, né? A pessoa não conhece o seu potencial. E aí a gente vai trabalhar junto para poder construir algo que está dentro dela, para a pessoa achar sua força e sua luz. Né? Então, parabéns a todos os profissionais que se dedicam dessa forma a cuidar das pessoas. Acho que nós somos um pouco, como é que eu diria? Nós somos um pouco crentes e um pouco descrédulos. Tudo isso dentro, né, do mesmo interior. Crentes por quê? Né? Porque se a gente está ali trabalhando, a gente acredita que pode haver mudança. Né? E descrente em que sentido? Né? Nós nunca vamos encontrar uma pessoa que esteja ótima, perfeita. Então, assim, a descrença é nesse
estar bem que nunca mais vai se desarrumar, né? Então, a esperança, né? Sempre um movimento de esperança para que possa se construir, né? Mas sabendo que a desconstrução está presente, que a gente precisa se preparar para ela. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, indique para amigos, se inscreva no canal e nos falamos na outra semana. Beijo grande, beijo muito especial a todos os psicólogos, psicoterapeutas que acompanham aí os seus pacientes. E agradeço a todos as pessoas, meus professores, supervisores, terapeutas, pacientes, né, amigos, cada um que ajudou a construir um pouco da história de como eu atuo na vida. Beijo grande.